Boa noite, pessoal. Boa noite, Demétrio. Estamos aqui hoje. Tudo? Estamos aqui hoje com o Demétrio Xavier, nosso querido idealizador, né, do Cantos, nosso saudoso programa da 107.7, Cantos do Sul da Terra. E Demétrio, te convido então para fazer uma apresentação e falar um pouquinho dos bichos e plantas e dos cantos do sul da Terra. Prazerzaço, né? Quem ouvia o canto, quem me conhece também cantando, falando, onde quer que seja, sabe que é inescapável e maravilhosamente inescapável, ainda bem que é inescapável, a temática do bicho, da planta, dessa integração completa de natureza, né? Essa separação tão ocidental, o ser humano e a natureza. Na nossa cultura popular americana, isso não é assim, por sorte, é todo mundo meio numa dinâmica só, né? Como me parece, enfim, mais potente, mais capaz de explicar essa vida da gente nesse lugar, né? Então, a coisa do bicho e da planta está em todas as letras. E não é exatamente porque os caras são meio rurais ou porque os caras são meio tradicionais. Claro que é por isso, mas não é exatamente ou principalmente por isso. É por causa dessa visão uh, antiga, dessa visão que vem do indígena, que vem do afro-americano, e em que a gente faz parte de um movimento só. Aquela história que eu vivo repetindo, o homem é a terra que anda, numa frase adaptada às preocupações de gênero que a gente tem que ter agora, cada vez mais, o ser humano é a terra que anda, né? Foi divulgada, traduzida como o homem é a terra que anda, mas o ser humano é a terra que anda. Runa Alpacamasta. Então é por isso que na nossa melodia, na nossa música, está sempre essa história presente. Eu até contratei uns cachorros para latirem de vez em quando, enquanto eu estiver falando, para dar uma ambiência bem natureza. Não sei se vocês ouviram. O Sulco e a Floriana não ouvem falar e pensam neles. Vêm na janela e fazem uma gritaria. Daqui a pouco vocês vão ouvir de novo. Falar em ouvir, estão realimentando a minha voz aí, não está voltando? Estou ouvindo ela duas vezes. Tá ouvindo ela duas vezes? Eu vou fechar o meu microfone e tu fala um pouquinho mais perto do celular. Tá legal. Mas é isso, um prazer muito grande. Eu que acho que a gente tá num momento de luta que está nos ensinando muita coisa e que está nos ensinando, sobretudo, nós que às vezes podíamos nos dar o luxo de ser meio especialistas. Ah, eu sou um militante em tal área, eu sou um cara da esquerda, mas o meu combate se dá em tal espaço. Não dá mais para ser assim, essa integração, tanto quanto a gente falava sobre a natureza, tanto quanto isto, em todos os aspectos do discurso, da prática da gente, essa integração tem que existir, ela está sendo reclamada cada vez mais, sobretudo porque nós estamos sendo atacados, ameaçados de uma forma muito total, muito em bloco. Todas as frentes estão precisando de todo mundo. Então, é muito legal integrar discursos de briga saudável, briga amorosa, numa hora dessa. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, imagina. Demétrio, e assim, a cultura em Porto Alegre, esses dias a gente fez uma live com o Juarez Fonseca, que é meu tio, né? E a gente falou assim, fala de alguns cantores, artistas que pensam, né, a natureza, enfim. E ele falou assim, mas todos pensam, né? Todos de alguma forma se importam com a questão do meio ambiente, né? Com a questão principalmente também, né? Que tem tudo a ver com o meio ambiente, que dá qualidade de vida das pessoas, né? E nesse sentido, o teu programa, ele era muito um programa, como é que eu vou dizer, não é espontâneo, mas genuíno, né? Do que conecta com a gente, com essa nossa cultura latino-americana, né? E mais ainda do sul, né? Da América Latina. E o quanto esse programa era amado, né, por todos e por todas. E a falta que ele faz, né? Mas a gente te ouve ainda, né? E
eu queria que tu falasse um pouquinho do teu CD. Ah, pois é. Isso aí foi uma cria do Cantos, né? Não é por acaso que ele tem esse nome, é claro. Ele se chama Cantos do Sul da Terra porque ele aconteceu, né? Apesar de já ser um projeto anterior, foi feito pelo Funproarte, pelo financiamento público, o que é uma honra, né? O que significa uh, uma forma de participação coletiva, como poderia ser o financiamento coletivo, o dinheiro público acaba tendo a mesma expressão, o mesmo significado, quando aplicado com decência, com critério, né? Uh, como nem sempre é, como tenho certeza que foi o caso, né? Se é que cabe a mim dizer uma coisa dessa. Mas o fato é que já vinha sendo gestado, porque é um processo de edital e tal, o lance do disco Cantos do Sul da Terra há algum tempo. Mas ele acaba coincidindo, isso pareceu pura jogada de marketing, não foi. Ele acaba coincidindo com a minha saída da rádio pública, que foi uma saída em função daquelas condições terríveis que se criaram de solução de estruturas importantes e de desrespeito a figuras importantes também, tradicionais, importantes na nossa, no nosso ouvido de ouvintes de rádio há 20 anos, há mais do que isso, e isso me fez optar, decidir sair naquele momento, que foi extremamente doloroso, como todo mundo pode imaginar, mas junto com aquilo, naqueles meses, apareceu o Cantos do Sul da Terra e foi lançado num espetáculo no Teatro São Pedro que foi absolutamente inesquecível. Foi em setembro, portanto, foi na época em que o Cantos estava fazendo aniversário, o Cantos é de setembro de 2011, e aquele teatro tapado de gente e as pessoas todas num movimento muito homogêneo, muito bonito, muito emocionado. Lembrem que em 2018 era campanha, a gente estava vendo se avizinhar algo assustador, a gente estava lançando mão das forças que tinha para evitar aquilo, né? Forças que precisam estar absolutamente em dia e apostos permanentemente, mesmo que naquele momento a gente tenha perdido aquela briga ali da eleição. Mas, enfim, foi um barato. Eu já coloquei no Facebook, as pessoas, muitas conhecem a filmagem integral desse espetáculo. Foi muito bonito, né? Sobretudo pelas participações belíssimas da Argentina, do Uruguai e daqui do Rio Grande do Sul. E eu, que tinha 2 discos anteriores em que eu me apresento ali sozinho, como sempre, violão e voz, é a minha estética, é a minha praia, né? Eu fui buscar isso nos cantores argentinos e uruguaios que talvez tenham se inspirado lá nos pajadores e tal. Essa coisa do violão na perna e o cara sozinho é a minha. Mas o Cantos do Sul da Terra precisava abarcar um pouco mais como o programa abarcava. Não podia ser. Nunca no programa teve só o meu gosto, a minha estética presente, senão absolutamente não iria para um programa, muito menos numa rádio pública, né? Seria uma coisa arrogante e irresponsável. Então, tinha um critério muito profundo de curadoria do que entrava ali, mas tinha um pouco de tudo. Vocês lembram que daqui a pouco estava o Fito Paz, caía no Noel Guarani, passava pelo Marcelo Delacroix, ia lá para uma banda do Chile, né? A gente fazia um pouco disso. E eu, através dos convidados, não consegui ser tão eclético, porque havia um critério que era que todos tocassem comigo e tocassem coisas que o meu olfato permitisse participar, né? E, bom, não poderia ser algum daqueles estilos que eu acho super bonitos, sei lá, por exemplo, a pegada do Fito. Eu não ia conseguir reproduzir isso e eu não estou, a essas alturas da minha carreira de músico, a fim de imitar ninguém, né? De tentar fazer algo pastiche, algo tentativa. Estava a fim de fazer a minha história. Então, busquei ali gente da Argentina, do Uruguai e aqui do Rio Grande do Sul, e foram os que fizeram o disco. O disco isso não é aquela falsa modéstia babaca, assim. Os momentos mais impressionantes, mais lindos, são o canto daquelas pessoas, são os instrumentos, são os arranjos, enfim, porque é um Butantã, é um monte de fera ali. Boa, boa essa definição, é um Butantã. Descobre. Então, Demetrio,
Tem várias pessoas aqui, eu até falei do tio Juarez, ele tá aqui. O Luiz Jesus Aguiar de Souza, né? Tá agradecendo aqui a oportunidade de te escutar e da falta que faz o Cantos do Sul da Terra, né? Então a gente precisa, né, pensar em políticas públicas para fomentar a cultura em Porto Alegre, né? É um desserviço para todo mundo, né? A gente não ter fomento à cultura, porque a gente não vive só de pão e água, né? Muito pelo contrário, né? Nos falta às vezes muito mais assim a alegria da cultura, né? E a cultura, todas as formas de expressão de cultura, de expressões, né? Não só A, B ou C, né? Mas é uma política pública que fomente a cultura que é daqui. E nesse sentido, o Cantos do Sul da Terra, ele tem uma identidade, né? Ele é genuíno, como eu tinha te comentado, não é à toa, porque as pessoas se identificam. Aqui, ó, o tio Juarez tá agradecendo por te trazer e dizendo que tu é uma grande pessoa, um grande artista. Já que tu é um grande artista, concordo plenamente, vou te convidar a fazer uma palhinha, né? Tocar aí alguma das tuas músicas do CD último. Com todo prazer. Quando vocês me virem assim, olhando com o olhar extraviado aqui para o lado, é porque eu estou buscando uma cola aqui. Eu já volta e meia nas lives eu digo isso. Por que eu não estou olhando para a câmera? Porque eu estou procurando uma cola para não confiar só na memória. Enquanto isso, deixa eu dizer uma anedota aqui no sentido castelhano da palavra, que é mais um caos, uma história saborosa do que uma piada, não tem nada de piada. Do Juarez. O Juarez me salvou, cara, me salvou sem dúvida, porque quando eu estreei o Cantos, eu não tinha experiência nenhuma de rádio, e eu estreei o Cantos gravado no dia 5 de setembro de 2011. Beleza, tá, foi legal. Estava nervoso, mas gravado ali, foi lá, montei. Todo mundo que entendia de rádio me dizia: o problema é que gravado não tem graça, rádio tem que ser ao vivo. E eu não entendia isso. Eu dizia, mas ao vivo o cara erra, ao vivo o cara fica nervoso, deixa assim que tá bom. Só que no terceiro dia do programa no ar, a direção da rádio me chamou e disse: cara, tu vai fazer ao vivo e tu vai para um horário melhor. Deu certo. 3 dias de teste. Eu esperava um pouquinho mais. Foi aprovado totalmente em 3 dias. Bom, a partir daí eu comecei a viver um nervosismo horroroso. O que seria fazer ao vivo? Hoje eu não abriria a mão jamais. Entendi o que os caras diziam. Eu digo, eu preciso ter um convidado no primeiro ao vivo e tem que ser um cara meu amigo, tem que ser um cara com muito café no bule, porque se eu patinar e não souber para onde correr, o cara segura o tchan, e que eu me sinta bem com o cara. Alô, Juarez, tu quer ir? E lá foi o Juarez estrear o programa ao vivo em 10 de outubro de 2011. Exatamente assim se deu isso. Talvez ele não soubesse disso exatamente naquela ocasião. Fizemos um baita programa, a partir do segundo eu já estava no UFA, sabe? Aquele UFA, rolou, deu certo. Foi assim. Eu sei como é que é isso. Agora com essa coisa das lives eu me sentia do mesmo jeito. Não tem nem comparação, né? Com um tema artístico, mas é esse nervoso. Vamos lá, então vou deixar só tu na tela agora. Vamos lá, Victor Jara, então. Victor Jara que abre o Cantos do Sul da Terra, né? Com esse mesmo tema aqui. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria
y pena. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Eu tava aqui cantando desafinada, que eu amo essa música, uma das minhas. Eu amo o Vitor Hara, meu pai é chileno. Eu cresci ouvindo Vitor Hara, Violeta Parra, Atahualpa, como é que é o outro lá? Ai, meu Deus do céu, que eu amo de paixão. E eles cantam aquela música. Los arroz han dicho las cosechas y su amor, cada deles. Como é que é? Hã? Inti Limani. Isso, Inti Limani, eu amo. Agora eu vou te deixar numa saia justa. Eu preciso fazer isso. Sabe aquela música do Inti Limani que é... Ai, da dor, como é que é? Acho que eu não vou saber. Ai, ela é maravilhosa. É uma das minhas preferidas também. Mas então essa chilena aqui vai à tua saúde, né? Obrigada, querido. Que tá voltando. Com essa relação com o Chile maravilhoso. Maravilhoso, Chile. Agora, né? De novo, a valentia dessa moçada. De onde é que ia sair um cara que dissesse canto que foi valente sempre será canção nova, senão daquele caldo de cultura que a gente viu ali, tantos anos depois, equívocos políticos se cometem, né? Flutuações de direção acontecem, é do jogo. Agora, ali tem um substrato de gente comprometida, séria e valente, que é muito claro. E eu quero crer que é um substrato que o sul da Terra todo tem, né? Eu acho que a gente pode se identificar com isso da maneira mais orgulhosa possível e botar isso em prática, como não, né? Também não basta só se orgulhar, né? Do vizinho, tem que fazer também.
Claro, lógico. Faz mais um aí pra nós, eu acho que cabe, né? Vai mais um, mais um e mais outra depois. Vamos ver um negócio bonito aqui. Eu tinha feito uma listinha, mas agora que tu falou em Chile, eu acho que eu vou fazer outras coisas. Fazer um negócio do Chile bonito aqui. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasear. Y para saber si me corresponde besos con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasear. Y para saber si me corresponde, beso con blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Vou plantar também um manjericão nesse canteiro aí. O meu amigo Eduardo Alqueires fazer um pesto. Gracias, compa. Hoyo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás esas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasear. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ih, tava batendo palma aqui. Palma! Grande artista. Aí, ó, tô convidando. Bem folclórico. Como? Como é que é? Não ouvi, vou ter que mutar pra tu falar. Violeta Parra com algo de sonoridade bem folclórica, bem popular mesmo, né? Tu sabe que quando, às vezes que eu fui pro Chile, que a gente foi, minha família, né? A gente assistia os festivais de cueca, que é uma dança deles, folclórica, é parecido com a peruana, parecida com a nossa, maravilhoso, e que tava se perdendo. É uma cueca, né? Maravilhosa. Demétrio, querido. Com os lenços, com os pañuelos. Sí, los pañuelos. Maravilhoso, Demétrio.
Olha só, tem um monte de gente aqui, todo mundo empolgado com esse show ao vivo, né? O Jairo Menegas é candidato também. A gente tem que, ó, temos que pensar em política pública para voltar ao Canto do Sul da Terra e outras cositas más, né? Não só, né? Todos os tipos de música, né? Para todos os gostos. Convidando aí o Jairo Menegas, servidor do IBAMA, tão necessário, né? Nosso IBAMA querido. Valeu, Jair. Bah, outro fã teu aqui, o Quaraichê, né, bem na época ali da extinção da Fundação Zoobotânica, que inclusive amanhã vai ter uma live para tratar sobre isso com o professor Paulo Braque, né, que estão querendo, vão extinguir o museu, querem extinguir o museu, extinguiram a Fundação Piratini junto, né, isso nos anos de 2017, 16, né, 15, 16, começou esse desmonte, não, que me perdoa, 16, 16, 17, não me lembro. 16. Foi 16, né? Daí extinguiram a Fundação Piratini, a FEE, né? A Votação FEPAGRO. 2016, aquele momento terrível, né? Aquela repressão na praça, aquela tristeza, as 7 fundações ameaçadas, umas totalmente, outras, enfim, algumas pequenas variações, mas todas ameaçadas. Foi terrível. Foi muito ruim e a gente está pagando, né, muito, muito caro por esse desmonte absurdo. A gente só perdeu, né? A gente só perdeu. A gente não ganhou nada. E até ficou comprovado, eu me lembro que a época, porque a justificativa foi de que precisava poupar, né? Precisava enxugar a máquina pública. Só que o gasto com essas 7 fundações, né, e a FEPS também, ele representava um número irrisório, era 0,8, não chegava a 1% gasto, né? Porque não é gasto, isso não, a cultura e essas outras instituições aí, a Fundação Zoobotânica, FEPS, FEE, FEPAGRO e até a Corag, eu acho que foi a Corag também, se não me engano. E isso não é gasto, né? Isso daí é para retornar o dinheiro que as pessoas pagam com seus impostos para a própria população. Então não é um gasto, né? E a gente tanto que a gente vê, porque a gente só ouve falar quando se pensa em Cantos do Sul da Terra, é que ele volte. E não o contrário. Ah, já foi tarde, não é. É o oposto disso. Todo mundo, eu arrisco a dizer aqui que todas as pessoas dizem que querem que volte o Cantos do Sul da Terra. Né? É um dos 300 exemplos, né, do que a gente perdeu. Né? A gente perdeu, a gente não quis isso. As pessoas não querem isso, né, Demétrio? E fico indignada, assim. Mas a gente resiste e a gente tem que fomentar isso, né, e mostrar que está vivo ainda, né, e o Canto tá aí, tu para mostrar, e as pessoas aqui dizendo que amam aquele programa, né, e tudo que veio dele. E, Demetrio, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, da composição, assim, do programa, né, como é que foi essa construção, o que levou, toda essa comoção, né, da perda, mas eu queria que tu falasse um pouquinho da construção e da importância desse tipo de programa que tem uma identificação, que é identitário. Pois é legal tu me dá essa oportunidade, assim. É uma pergunta que tem uma resposta enorme e tem uma coisa que eu gosto de dizer, que quase sempre as pessoas que me encontravam e vinham me falar do Cantos, os ouvintes, que são aqueles mesmos que depois me deixaram super impressionado. Eu confesso que fiquei muito impressionado, porque todo mundo, depois que o programa saiu do ar, me falava em orfandade. Todo mundo repetia essa palavra. Eu sou órfão, eu sou órfã do Cantos do Sul da Terra. Era uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente não sabe a dimensão que aquilo está tendo, né? As pessoas é que podem falar. E as pessoas, os ouvintes davam definições, sentidos que o programa tinha para cada um deles, que eram muito além do que eu podia dizer. Então, o que eu posso fazer é realmente contar como aconteceu, assim. O que é bonito naquela iniciativa é que eu pensei em fazer um programa de rádio, sendo alguém que não tem intimidade com rádio, eu pensei em fazer um programa de rádio exatamente 20 anos antes de botar o Cantos do Sul da Terra no ar. Em 1991,
quando foi assinado o Tratado de Assunção, quando começou aquela euforia Mercosul, e as pessoas mais interessantes queriam propor, primeiro, que se reconhecesse uma unidade que sempre existiu, que precisa ser vivida, né? Mas que sempre existiu, que é a unidade popular da região, né? E depois que não se ficasse restrito à questão de acordos econômicos, né? Que se percebesse que uma integração de fato, primeiro, tem um substrato enorme histórico, existe, e depois é o que realmente sustenta o que quer que seja de projeto nessa direção. Então, eu pensei num programa que naquela ocasião se chamaria TECOA. TECOA é esse nome guarani para um lugar, em geral se usa para as aldeias, mas é um lugar que tem todos os significados de quem nós somos neste nosso lugar comum, como é a nossa vida, como nós vivemos. TECOA quer dizer tudo isso. Então, eu pensei nisso naquele momento. TECOA, a integração do Cone Sul. E andei com esse projeto por aí, que interessou muita gente, mas bateu na trave. Inclusive, o primeiro lugar em que eu fui foi a FM Cultura, que era nova, que tinha 2 anos, porque eu acreditava que tinha que ser em rádio pública um projeto como aquele, e acabou acontecendo de não ser possível porque eu não tinha habilitação, que já naquela altura era necessária, e não havia curso para habilitar. Não estava aberto o curso da FEPLAN ou coisa assim. Então, aquilo passou, eu tomei outros rumos na vida, entrei para o judiciário, sou até hoje um funcionário do judiciário. Quando estava na FM Cultura, estava como cedido, né? Foi parte de um projeto bonito também, isso em algum momento. Mas aí ofereci, simplesmente fiz um e-mail desse tamanho, assim, de um palmo e meio, para o primeiro secretário que o Tarso nomeou, né? Nomeou no sentido literal, não burocrático. O primeiro que ele referiu, cujo nome ele disse, que foi o Assis Brasil. O primeiro cara de quem ele falou foi o da Cultura. Eu mandei um enorme de um troço para o professor Assis Brasil, me colocando à disposição. E depois, mais tarde, primeiro eu fui cedido para o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, e depois, quando eu vi o Pedro Osório, que eu não conhecia, mas que eu tinha alguma informação, assumindo a Fundação Piratini, eu fiz outro e-mail de um palmo e meio para ele. Né? Ao mesmo tempo, tinha um monte de gente que já estava se inteirando do meu trabalho, gente, né, enfim, de dentro do PT naquele momento, porque o Cantos começa a acontecer exatamente no início do governo, no primeiro ano do governo do Tarso, né? Tem um monte de gente que entrou junto nessa pegada, sobretudo a Sofia Cavedon, enfim, foi uma coisa bonita e coletiva, mas dessa maneira absolutamente clara, né, de quem já pertencia ao serviço público, né, já tinha um lugar bastante qualificado dentro do judiciário e que não se incomodou por um segundo em abrir mão daquele lugar, né? No que diz respeito a uma série de benefícios, enfim, para tentar fazer esse negócio de ser radialista 20 anos depois da primeira ideia. E aconteceu o que vocês viram, o que vocês, como eu digo, podem descrever melhor do que eu, assim, porque as pessoas me diziam coisas sensacionais do que tinham recebido e trocado com aquele programa, que além do que eu estava colocando, do que eu estava sabendo que estava colocando, que nem quando a gente compõe ou escreve poesia ou escreve literatura, o que sai ali não é exatamente o que a gente pensa que saiu, né? E por sorte, as pessoas constroem esse significado todo. E o que eu posso te dizer é que, desde um primeiro momento, eu quis combater o ponto de vista do intercâmbio. O intercâmbio é pouco, o intercâmbio é mero. O intercâmbio tu fazes com qualquer país, em qualquer momento, e é legal, e tem que fazer. Mas o que eu queria era tratar o nosso território como um território comum. O que eu queria era tecoar, era rodar o chileno ao lado do cara de São Luís Gonzaga sem nenhuma preocupação de exotismo ou de, olha que legal, eles têm o dele, nós temos nossos e nós nos identificamos porque somos latino-americanos. Não, não, não. Ele é eu, ou ele sou eu, né?
Eu leio o poeta argentino como leio o do lado da minha casa, porque é o do lado da minha casa. Pequenas variações de idioma aí não são suficientes para apagar isso. E, nesse sentido, está muito certo o que tu disseste, que eu me sinto muito mais à vontade, eu gosto muito de falar em termos latino-americanos, em termos continentais, mas eu realmente me sinto à vontade de falar no corte sul desse continente, né? Porque aqui eu enxergo esse TECOA. Tenho o mesmíssimo projeto para com todo o continente, mas jamais pegaria um microfone para simular que conheço o suficiente da música do Equador ou da música da Colômbia. Não, ou da poesia da Venezuela. Trazia isso tanto quanto possível, mas acho que existe uma questão desse corte sul do continente, que é o que foi mais trabalhado ali no Campos. Meio que me estendi aqui, mas é porque o assunto, querido, a gente é assunto de dar água pela aba da carona, como vocês me ouviam dizer toda hora. Ai, não, continua, explica mais, sério, sério, é isso aí, é identitário, é genuíno, cola no cérebro, todo mundo é a favor da volta porque faz parte do negócio, né? A gente tem essa raiz interpermeada, interperpassada, que ela é junto. Desenvolve um pouco mais, Neto, por favor. Justiça falar, que é legal, é interessante, até interessante para a gente avaliar a potência das coisas que a gente faz, às vezes vai além do que a gente mesmo imagina. Como eu disse, isso nasceu num tremendo acolhimento, compreensão, parceria lá em 2011, sim, mas a partir de 2015, o governo novo que entrou manteve o Cantos com espaço, com respeito e com autonomia. Para mim é importante dizer isso. Tem pessoas, nomes pessoais nessa que demonstraram isso com muita clareza, mas acho que não vem ao caso aqui. Mas assim, o governo que entrou em 2015 compreendeu, acolheu, manteve e respeitou o Cantos do Sul da Terra, né? E grande parte da programação que rolava na fundação na ocasião. É a partir daquele final de 2016 que aparece aquele projeto, de repente, de detonar toda aquela estrutura de inteligência e cultura, de inteligência, porque, puxa, quando fala em FEE, em Cientec, sabe, em Fundação Zoobotânica, a gente está falando de coisas muito grandes, né? E aquilo realmente provoca essa derrocada. Mas teve o Cantos, vocês vão lembrar que o Cantos teve belos momentos ali em 2015, numa boa parte de 2016. Ele segue até 2018, quando aconteceu o deslinde judicial daquela questão, vamos dizer assim, e a minha opção pessoal de não ficar num projeto ao qual eu era tão contrário. Foi isso que rolou. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas o clamor popular vai trazer. Eu tenho fé, eu tenho esperança, né? E eu sou utópica, porque a utopia é o ponto de partida para a ação, né? Eu sei para mim que vai voltar porque pertence, né? Porque faz parte, né? Mais cedo ou mais tarde vai voltar. A gente vai falar sobre isso depois. Lá. Toca mais uma aí pra nós, então, maestro. Agora eu vou fazer uma pro Guapuruvu. Ai, por favor, não acredito. Assim tu me mata. Tô falando Paulo Braque, né? Fera. Eu tenho certeza que os caras mais efetivos nas boas lutas não preferem ser nomeados individualmente, pessoalmente, preferem ver a coisa como coletiva, mas que figura fundamental que é o Paulo. Não se faz violão com Guapuruvu, mas vale essa aqui para dedicar para ele. Poderia ser uma nogueira, como a madeira desse violão aqui, um pino abeto, como essa do tampo, um algarrobo argentino, poderia ser um jacarandá da Bahia. Aquele chamamé lindo em que o cara diz: quando eu morrer, quando terminar esse ciclo aqui, eu gostaria de voltar como árvore. Mas para que o carpinteiro
não para que o carpinteiro faça móveis com a minha madeira, e sim para que façam um violão, para eu estar junto aos meus amigos nas farras, com os acordeons e com um rasguear chamameceiro. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo una cosa al Dios supremo yo le pido, un imposible pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta y que ocupe el que lo quiera. Y los gurises con sus rondas me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa dejen su nombre para recuerdo en mi corteza. Aunque me duela, con cuchillo me tallarán, y cuando te roce mi madera, un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra para estar junto a mis amigos en la farra, con acordeona y un rasguear chamamecero. Y los gurises con su ronda me cercarán, y los que se aman cumpliendo una promesa dejen su nombre para recuerdo en mi corteza. Aunque me duela, con cuchillo me tallarán, y cuando troce mi madera un carpintero que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra para estar junto a mis amigos en la farra, con acordeonas y un rasguear chamamecero. Vai pro Guapuruvu. Vai pro Guapuruvu, que ele possa viver, porque não sei se está acompanhando, né? Saiu uma decisão de cortar o Guapuruvu. Meu Deus. A SMAN, Secretaria do Meio Ambiente, SMANS, Secretaria do Meio Ambiente. Mas isso ainda a gente está questionando, né? Tem um grupo no WhatsApp pelo Guapuruvu e a gente vai questionar essa decisão arbitrária e pouco baseada em fatos, né? Que é o que tem permeado aí as governanças, tanto municipal quanto estadual, quanto federal, quanto internacional, né? Mas acho que tá mudando, viu? O cenário tá mudando aí. A Manuela tá em primeiro lugar, tanto no primeiro quanto no segundo turno, né? E acho que vai começar, né? Porque a esquerda é festiva. A esquerda é festiva, né? Claro. Olha só. Total, né? A esquerda. Nunca se excluíram as duas coisas, ser festivo e guerreiro ao mesmo tempo. Os povos mais guerreiros eram bons de festa, uma barbaridade. Ótimo, exatamente. Pensando no Guapuruvu, isso é um assunto meio comprido para desfiar, mas só para lançar para as pessoas pensarem, assim, que muita gente diz que cabe pensar em termos
da espécie ou em termos dos ecossistemas, dos biomas, das coisas, digamos assim, coletivas, né? Puxa, um exemplar, um espécime, uma árvore, como um bicho, não teria essa significação toda. E é muito interessante como isso pode ser comparado à nossa questão política, né? Até que ponto e de que forma entra o indivíduo no nosso projeto, no nosso respeito, no nosso afeto, né? Como isso é semelhante. E como numa época em que a política se dá tanto em cima da cultura, em que se atacam os indivíduos pelas suas, por exemplo, pela sua orientação sexual, por exemplo, pela sua origem, por exemplo, pela sua etnia, né? Pela sua orientação de gênero. Nesse momento é interessante a gente fazer um paralelo. Também como se defende uma floresta ou Pantanal, se defende aquele Guapuruvu ali, né? Ninguém solta as folhas e as ramas de ninguém. Exatamente. O Guapuruvu não é só o Guapuruvu, ele é um símbolo. E ele é um símbolo de um movimento que nasceu espontâneo de indignação, de cortar, pelo menos, a minha árvore preferida e de muita gente na cidade inteira. Ela era, né? Não é mais porque foi podada de forma errada, na época errada, por motivos errados, né? A árvore mais pujante, eu arrisco a dizer que era a árvore mais pujante, mais frondosa, mais magnífica que tinha em Porto Alegre. Toda vez que eu fazia a curva ali da 24, eu já estava me espiando toda para enxergar a copa do Guapuruvu, aquele caule ereto maravilhoso, sabe? Assim, um negócio, uma beleza cênica. Meu Deus do céu, porque às vezes tu tá estressado com tudo. Não é possível que as pessoas não tenham valor para isso, sabe? A questão não é o negócio ali te agrada o olhar, agrada, sabe? Te gera uma micro felicidade de passar ali o sol batendo nas flores amarelas. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar? Não é à toa que esses governos, ó, teve essas extinções todas que atacou o quê? A ciência e a cultura. Isso é um sintoma. Por que se ataca a ciência e a cultura? Por que a gente pega uma SMAN ou até uma seda que foi extinta, né? Que são as questões ambientais e de ciência. Por que se ataca isso? Por que se diminui? Porque eles têm um interesse, porque isso faz com que as pessoas tenham menos acesso à informação e à qualidade de vida, né? E isso gera violência. Isso gera violência, né? A pessoa que não tem uma válvula de escape onde poder, né, se sentir feliz com coisas simples, que a gente vê que a felicidade ela tá nas pequenas coisas, né, de tu ver, brincar com o cachorro, brincar com o teu filho, olhar o sol, sentar na grama, tomar um chimarrão, essas coisas assim são o que movem, né, o nosso bem-estar. E eles atacam isso eles atacam, eles destroem, eles acabam com isso. Não é à toa. E assim, quando eles acabam com isso, né, com essas coisas boas da vida, né, como o conhecimento científico que gera, né, maior expectativa de vida, né, e a cultura, isso acaba gerando mais violência. É óbvio. Né? É uma máquina de gerar violência, tu acabar com as coisas boas que as pessoas têm. E vamos fazendo esse parênteses aí, né, do porquê que os motivos, né, as razões, né, para deixar as pessoas mais ignorantes, né, esse termo não é muito legal, mas enfim, a gente sobrevive, a gente não tem a opção de não lutar, né, Demétrio? A gente tem que estar sempre levantando, sempre questionando, e para dar uma contrabalanceada nisso, vamos ver se tu sabe, vamos ver se vou te fazer outro desafio. Aquela música do comandante Che Guevara. Se alguém Assim, me sei soprasse a que... letra. Ai, se alguém me soprasse a letra. Ai, tenta, nem que seja só um trechinho. Eu amo de paixão. Aprendimos a quererte
desde la... Ai, 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 ai. Chuta daí. Quem é que me ajuda com essa letra? Desde la histórica altura, donde el sol... Peraí. Opa, é ao vivo, é isso aí. Así se queda la clara, la entrañable. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Outra hora a gente pega. Ei, não, já é só faz uma esse. cola estendida aqui e faz ela inteirinha. Eu te botei numa saia justa 2 vezes, mas é isso aí, tu tem que, eu quero te sugar aí o máximo que eu puder, porque a tua presença hace muita falta, né, nas nossas rádios, faz muita falta. Mas então, eu queria que tu cantasse uma música autoral tua. Vai, isso é bom. Isso é bom. E... Eu não tenho músicas suficientes para me chamar de compositor. Eu não sei se eu tenho 10 coisas feitas, né? Porque eu sou um cara felicíssimo de Azevedo em cantar os autores que eu canto. Eu me sinto muito bem, sabe? Pego as músicas dos caras e digo, é isso aí, é isso que eu queria dizer desta minha forma, sem dúvida nenhuma, desta minha forma. Eu faço isso desde muito novinho. Gosto de ser intérprete, de recriar essas músicas. Então, sempre escrevi muito, mas não necessariamente, ou ao contrário, raramente música. Em algum momento, alguma saiu. Eu não sei se dá esse ângulo aqui. Lá atrás de mim, deixa eu ver. Lá atrás de mim, na prateleira, está o... Agora sim. Tá escrito Pachamama, para quem é bom de olho. Sou eu com 23 anos no primeiro espetáculo de teatro que eu fiz. E embaixo desse cartaz está a Calhandra. Está a Calhandra que eu ganhei com esse tema que eu vou cantar, que recebeu essa melodia linda do Marco Aurélio Vasconcelos, sobre a sanga do Pedro Lira. E a sanga do Pedro Lira é logo ali. É 1 quilômetro e pouco ali para baixo. A sanga do Pedro Lira. Aquela onde sempre tem serração. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira. Sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira. Não importa se é verão, tanto faz se o vento vira, passarás com serração a sanga do Pedro Lira. Pode a lei virar mentira, pode o sim tornar-se não, e a sanga do Pedro Lira ainda terá serração. Se um homem tem razão, provar que a terra não gira, não negará a serração da sanga do Pedro Lira. Pode ir-se embora a traíra, pode morrer o chorão, na sanga do Pedro Lira ficará a serração. Há quem tema assombração, eu não. Tem quem já viu Curupira e eu creio na serração da sanga do Pedro Lira.
lira, ardendo num vermelhão, e a sanga do Pedro Lira tapada de serração. Nada mais causa impressão, nada a ninguém admira, e nada ergue a serração da sanga do Pedro Lira. Eterna corre a paixão sob a fumaça da ira, igualzinho a serração. E a sanga do Pedro Lira tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira, sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira. E eu tô aqui com. Tá valendo o encarte! A sanga do Pedro Lira. A sanga do Pedro Lira é sobre as coisas que não se podem podar, nem cortar, nem mutilar, nem arrancar. Então ela vem bem a propósito. Tá? Continua na esteira da dedicatória ao Guapuruvô. Que merece, né? Aqui o Quaraichê tá lembrando que um dos Guapuruvus, ele tá dizendo que é o mais lindo para ele, era em frente ao Instituto de Educação, que caiu com aquele temporal, né? Esses eventos extremos aí, esses eventos climáticos extremos, né? Eles são nada mais, nada menos do que a ação humana neste planeta, só passando para lembrar, né? Cada vez mais. Eu tinha uma paixão desde 1978 por uma corticeira que é a maior que eu já vi e que foi derrubada, que era ao lado da arquitetura. Quem saía do túnel, eu nunca dirigi, né? Então, quando eu saía daqui de fora, daqui onde eu estou, no Parque Eldorado, ia para Porto Alegre, onde entrava na Oswaldo Aranha, eu dava de cara com aquela maravilha que, velha como era, florescia maravilhosamente nesta época. E eu não sei o que aconteceu, eu vejo que o tronco é totalmente oco, pode ter sido necessário, mas acho que também, como em tantos outros casos, não foi discutido, não foi falado antes, não foi tentado algo de uma maneira um pouco mais pesquisada. Me estranha isso, porque ela estava dentro do terreno da URGS, sob a gestão do professor Rui, que deveria estar agora de novo na gestão da URGS, por ter sido eleito e o mais votado, e que tinha certamente aquela gestão um sentido dessas coisas, mas o fato é que um belo dia eu passei e não tinha mais a corticeira. E em 78, a minha professora da sexta série na aplicação disse, nas primeiras aulas, vocês já viram aquela árvore que tem lá? Ela é uma corticeira, e eu fui lá olhar. Quando eu saí do colégio, em 83, adolescente, nós colocamos 36 pessoas da turma em 2 galhos dela para uma foto. Ela era descomunal, belíssima corticeira. E eu estou falando para vocês que ela era velha, imensa em 83, né? Agora, no ano passado, eu acredito, nós a perdemos. Eu tenho aqui um pedacinho dela, como se fosse relíquia, assim, um galinho que eu fui buscar lá, porque essa história, como no teu caso do Guapuruvu, a gente se relaciona com essas figuras, com esses personagens a vida inteira, né? Não todos nós, infelizmente, mas nós vamos continuar fazendo isso. Com certeza. Eu só vou ressaltar que a corticeira do banhado, né, a Erythrina cristagalli, ela é uma espécie imune ao corte, né? Então tem que ter autorização bem severa para cortar, e se ela estava oca, né, a gente também cabe, né, o questionamento, que é um questionamento anterior, primordial, que é
que não se cuida. Por que acontece esses acidentes? Um grande 99% deles, 90%. Porque não existe um cuidado, né, de manutenção e de prevenção desses acidentes, né, que poderiam ser quase todos evitados, né? Então, política pública aí faltando, que a gente sempre fala, né? E já que a gente está chegando no fim da live, tem um monte de mensagem aqui que eu não dou conta. Essa tua última música, com esse vocal da Laura Peralta, que depois eu procurei ela no YouTube, ela tem uma voz Incrível. que é surreal. Essa música é incrível, mas eu não sei, tu não canta ela no CD, né? Canto sim. Na verdade, ela faz aquele canto montanhês, indígena, né? Maravilhoso. Na baguala. Eu canto a melodia como o Jupanqui fez, que tu reconhece esse canto bagualeiro, copleiro, né? Da pré-cordilheira, mas não é feito daquela forma exata, né? É muito bonito. Toca Queres aí pra encerrar? nós então, maestro. Só um parênteses. Um compositor é uma pessoa que compõe. Se ela compõe uma música, ela é compositora porque ela compôs uma música, pelo menos. É tipo assim, Sim, entendeu? Dos conjuntos ali da matemática. Tu é compositor. aceito, tá? Acho que eu mereço o título. Sim, toca lá de não, toca lá, maestro. Vamos lá. Vamos encerrar com recuerdos. Encerrar, enfim. Estou dizendo porque tu falaste que estamos sobre o laço de chegada. Te agradeço de novo, agradeço a todos vocês. Temos trabalho pela frente, embora isso pareça quase militar, não é exatamente, não é nem um pouco a minha praia, meu afeto, meu olfato. Vocês sabem que eu gosto de usar aquela frase lá das nossas guerras gáuchas antigas, né? Não há ordem de desencilhar. Não dá para afrouxar. Não é momento de afrouxar. Né? Obrigado, contem comigo. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba la cuesta como si nada. Y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos bellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo, y de feliz le daba mi copla de viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. Los vientos y los años me arriaron lejos, lo que ayer fue cariño, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada,
solo tengo la copla a mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Es tan triste su alegre, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre, vidita, conversaremos. Vidita y conversaremos. Vidita, conversaremos. Bah, a tua interpretação é. Eu não sei dizer com palavras, mas ela emociona muito, assim. Muito, muito, muito. É Essa isso. frase, essa frase, pareço muito e sou pouco, é genial. Tava lendo aqui a letra, mas genial. Pareço muito, mas sou pouco, é exatamente isso para as pessoas, né? E ela Demétrio, ela inverte aquela ideia do cara que tá afim daquela guria, tá apaixonadão, ele é um peão, passa ali, ele olha para ela, pô, como é que eu vou propor alguma coisa para ela? Eu não tenho grana, não, né? Quando eu saí de pobre, que eu adoro essa expressão, quando eu saí de pobre, quando eu salga de pobre, mas acontece que a gente estaria mais acostumado com alguém que dissesse, olha, eu pareço pouco, mas eu não sou pouca coisa, não, viu? Eu sou gente boa, sou trabalhador, eu vou conseguir. E ele disse: não, eu pareço muito e sou pouco. É um troço muito doido, muito doido. Provavelmente porque ele se via bem montado naquela mula parda, se sentia bonitão, se sentia. Não sei, não sei. Teria que perguntar para o velho Jupanque, e dentro daquela lei de quando se escrevem as coisas, a gente não sabe o que sai, não sei se ele saberia responder. Mas pareço muito e sou pouco é muito original. é muito original, né? Quando os caras são gênios, eles são gênios, assim como tu, né, Demetrio? Eu fico puxando, mas azar, eu não quero nem saber, eu sou tiete mesmo. Demetrio, querido, as pessoas estão muito num deleite muito grande aqui e eu não vou encerrar agora, eu vou te pedir mais uma. Vamos tá? lá. Aí pro meu deleite, escolhe aí uma tua, se eu puder dizer alguma coisa da tua autoria, né, pra tocar aí pro pessoal e daí a gente encerra. Vamos lá, então. Toma uma aguinha. Isso aqui, depois do disco, ficou difícil, sabe? Porque o cara que tá... Ah, Lívio, abraço grande, tchê. Bom te ver aí. Bom te ver aí. Lívio com um belo livro, de literatura sobre a memória, sobre a própria memória, pintando por aí. Mas quando a gente faz um disco assim, faz um registro assim, eu falo nos convidados, né? Mas como é que eu vou cantar um troço que o Marcelo Delacroix cantou daquele jeito no show e no disco? Agora, azar. Eu não vou deixar de cantar a música, mas eu vou sempre estar com o Marcelo no ouvido, pensando, putz, mas aquilo é que é sustentar uma nota, quer ser um cantor com K maiúsculo. Essa é uma samba que eu fiz para a Cidade Baixa, quando eu era muito jovem, eu ainda
tinha muita dúvida sobre escrever em espanhol e fiz isso imaginando uma samba na Cidade Baixa, quando eu conheci o Uruguai e a Argentina e achei Montevidéu e Buenos Aires, nas zonas portuárias, muito parecida com a Cidade Baixa onde eu me criei, nos anos 70. Eu, nascido nos anos 60, peguei um pouco daquela atmosfera do tempo da ilhota, muito pouco, é claro, e saiu isso aqui que se chama Tanta Coisa. Me puedo imaginar una zambita en mi barrio, a orillas de mi río brasilero, color plata. Pasear su vecindad extraña y fraternal por las calles, con la cara de las azorianas casitas de puerta y ventana, brotando de la estrecha vereda. Con el caliente olor de asado ciudadano y cachaza, pero de pronto oreja un negro cantor de mis calles. Me viene a preguntar cómo puede cambiar tanta cosa. Con el simple cambiar de una letrita, tanta cosa. Compadre, escucha bien, que casi nada ha cambiado. Confieso, yo invertí una partecita chiquitita y un poco le saqué de la sinuosidad de tu raza, y en esa gotita de alma dolida de pueblo puse la rectitud de la sangre india americana. Y ahora en mi barrio samba se hizo casal, negro y chola, pero de pronto oreja un negro cantor de mis calles. Me viene a preguntar cómo puede cambiar tanta cosa. Con el simple cambiar de una letrita, tanta cosa. Pena que não dá para ouvir o coro de palmas. Tanta coisa. Tanta cosa, mi hermano. Mi pájaro. Querido.
Ai, querido, foi a maior live que eu já fiz aqui, porque, né, tinha que ser, né? A gente combinou uma, duas músicas, mas foi um monte, eu acho que ficaria muito mais ainda, né, Demetrio, querido? É assim que a coisa acontece. É sobre a marcha. É sobre a marcha. O importante é não desencilhar. Exatamente. Então, hoje, o Quaraichê comentou que hoje é 50 anos da posse do Allende, né? Companheiro presidente. Companheiro presidente. Exatamente. Querido, muito obrigada a todo mundo. Espero ter trazido, né, um pouco de mais de alento, né, para os nossos corações aí, com a falta do Canto do Sul, com a falta da cultura, com a falta da ciência, com a falta, né, que tem feito, mas a gente, ninguém solta a mão de ninguém, como tu disse, Demétrio, e a gente tá se encaminhando para dias melhores. Há de ser. Vai ser assim. Muito obrigado. Conta comigo, contem comigo. A gente está numa caminhada que é comum, que é coletiva, e a sua maneira todo mundo vai contribuir para a gente reverter tantas coisas que precisam ser revertidas, tantas coisas graves, tantas coisas que estão nos deixando um pouco assustados, um pouco sem ação. Não pode ser assim. Tá certo. Obrigada, querido. Tchau, gente. Obrigada. Foi um Valeu. prazer.